Muito bem, meus amigos, vamos começando mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui na plataforma do YouTube, tá bom? Você pode participar do nosso canal clicando no joinha, deixando seu like aí também, se inscrevendo no canal. E assim que você receber a notificação, você vai lá e já deixa o seu like, que isso nos ajuda muito. Estamos ainda com dificuldades de algoritmo, muitas coisas aí que muitas pessoas não conseguem fazer, tipo se inscrever, né? Alguns não estão recebendo a notificação, já inscritos, então, né, eu peço a sua insistência aí, tá bom? Tá valendo, vamos começar então o nosso programa falando dessa situação vergonhosa, né, do governo brasileiro em relação ao delegado da Polícia Federal expulso lá dos Estados Unidos. Primeiro que forçaram a prisão de Alexandre Ramagem, né? E aí, quando falaram que foi por uma prisão, foi por uma multa de trânsito, eles negaram, dizendo que tinha um acordo com os Estados Unidos, um acordo de cooperação, e por isso ele foi preso porque estava condenado no Brasil, tal, né? E eles falaram, não, o pessoal da direita tá louco, né? Esses aí tão doidos. Aí o André Rodrigues, né, depois de tudo, né, que começaram a vasculhar e descobrir que o delegado Marcelo Ivo estava lá como espião desse governo e do ministro Alexandre de Moraes, para tentar forçar uma situação e encurtar os trâmites para extraditar, né, os adversários políticos. Os Estados Unidos descobriu isso aí e mandou ele embora de lá. E aí eles disseram que não houve expulsão. E aí eles defenderam a tese de que foi apenas uma multa, né? A prisão por uma multa e tal. Ou seja, eles mentiram, desmentiram, rementiram, redesmentiram e aí entraram numa situação em que não tem mais volta, a vergonha que eles estão passando, né? O diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, determinou, depois disso, né, e nós falamos sobre isso ontem, a retirada das credenciais de um servidor norte-americano que atuava no Brasil. E essa decisão, segundo ele, foi tomada com base no princípio da reciprocidade após medida semelhante adotada pelas autoridades dos Estados Unidos contra o delegado brasileiro Marcelo Ivo de Carvalho. E durante a entrevista, o Rodrigues afirmou que ele retirou com pesar as credenciais de um servidor dos Estados Unidos pelo princípio da reciprocidade. Agora, certamente o André Rodrigues deve ter entrado na mira do governo Trump. E vai entrar, não tem nem porquê. E a primeira versão, né, foi no sentido de que a prisão de Ramagem era um exemplo de cooperação entre a Polícia Federal e o governo dos Estados Unidos. Quem é que não se lembra disso, né? E depois a nota oficial americana desmentiu o Andrei, afirmando que nenhum estrangeiro pode manipular o sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição ou prolongar, né, perseguição política em solo americano. Em seguida, a imprensa repercutiu a vergonhosa expulsão do delegado brasileiro envolvido nessa situação. André agora mudou a versão e disse que não houve expulsão, mas mero retorno administrativo por ordem dele. Só que ao mesmo tempo surgiu a conversa de reciprocidade e a narrativa desaba nessa área, né? Se não houve expulsão, por que a reciprocidade? Então a história não bate. No fim, sobra uma contradição, ou várias, né? Mas uma que a gente pode considerar uma contradição fatal. Ou os Estados Unidos agiram e Andrei não falou a verdade, ou não agiram, né? E a reação brasileira ficou sem motivo. Uma versão destrói a outra. Por isso que eu estou falando, né? Eles mentiram, desmentiram, rementiram e redesmentiram, né? Então, toda hora estão aí com uma versão, né? E a verdade dos fatos é que o delegado foi expulso, sim. E hoje o Lula parabenizou, né, o André Rodrigues. O que acontece? O que o Lula está querendo? O Lula está querendo tirar proveito dessa situação porque está despencando, ladeira abaixo, né? Não tem popularidade, a aprovação dele diminui, né, cada vez mais, a reprovação só aumenta. Então ele tem aí no Sidônio, que é o seu marqueteiro hoje, a intenção de, nesse confronto contra os Estados Unidos,
de ser um defensor da soberania, tentar resgatar a popularidade. Ninguém mais cai nessa historinha, né? Ele tentou isso já. Chegou até que alguns institutos de pesquisa caíram nessa, né? Mas eles viram que o público, que o povo, né, que o eleitor, que o cidadão, não quer nem saber disso, não. Então não cola mais essa história aí, sabe? Não cola mais. Então ele não vai ter, não vai sair como herói, defensor da soberania, não vai, né? Ele vai se passar como mentiroso. E outra, né, ele está provocando o governo Donald Trump, agora até, né, defendendo situações em que o mundo precisa desafiar os Estados Unidos, alguns países precisam desafiar, ele vai acabar tendo problema, né? E vai causar problema para os brasileiros, né? Se teve alguém que atentou contra a soberania de alguém, nesse episódio aí do delegado Marcelo Ivo, foi o Brasil, né? Foi o Brasil que desrespeitou, né? E atentou contra a soberania dos Estados Unidos, tentando atuar lá dentro. Então não teve colaboração nenhuma. A tentativa deles foi de extraditar um adversário político, continuando essa perseguição política que começou desde janeiro de 2023, quando eles assumiram o governo. Então, repito, né? Quem atentou contra a soberania de alguém aí foi o Brasil com a soberania dos Estados Unidos. E agora o Lula está querendo fazer disso aí, né? Um cabo eleitoral, um trampolim para ganhar votos. Não consegue mais, essa narrativa já foi para o espaço. Agora só passa como mentiroso, né? Só passa como mentiroso, porque toda hora está sendo desmentido. Então, eu acho que não tem mais volta para Lula, né? Claro, o sistema é forte, é poderoso, mas eu acho que nem o poder do sistema hoje coloca o Lula no governo. Não coloca. Então, as vergonhas desse governo. E eu espero, sim, sinceramente, que o Lula continue aí, provocando os Estados Unidos, o governo. Eu espero que ele continue com isso aí. Sinceramente, eu espero. Porque a vergonha aumente a cada dia. Porque não tem mais, né, o que fazer para esse governo decolar. Não decola mais. Bom, vamos lá falar dos nossos anunciantes, falar da Coop Home Office, a perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E perfeito para sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. É a Coop incorporadora e construtora, né, que ainda tem aí alguns apartamentos, né, já estão quase todos negociados. As salas comerciais a partir de 23 metros todos já estão negociados, né? E ao resto alguns apartamentos aí, 43 a 259 metros quadrados. Então você pode conhecer esse importante, né, empreendimento aí São 4 anos de obras ininterruptas, né? E o prédio fica ali, no quarteirão da Avenida Brasil com a Antônio João, né? E você pode conhecer esse importante projeto se dirigindo até o prédio que fica localizado ali na frente o plantão de vendas, né? Fica localizado ali justamente onde o prédio está sendo levantado. Então a nossa central de vendas está ali e você conversa com o povo lá. Vai entrar pela deputada Ana Moreira no prédio do supermercado Bom Gosto, ali no térreo você já vai avistar a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E claro, vai ser bem recepcionado pelos profissionais lá da Coop Home Office, plantão de vendas. E eles vão te mostrar todo o projeto, como é que vai funcionar a partir da inauguração. E lógico, vão mostrar para você que é possível você adquirir apartamentos ali na Coop Home Office. E você sabe onde está localizado o Sabor dos Encontros? Está localizado bem ali nas esquinas das avenidas Brasil e Presidente Vargas, né? Lá está o Bob's Ponta Porã. O Bob's, que é uma marca jovem, renovada, aberta e que entende o contemporâneo, né? Nessa trajetória de 70 anos aí do Bob's e do caçula Bob's Ponta Porã, dá experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que
os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Caballero, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. Como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar o site do Bob's, né, o bobs.com.br, e ali, né, no bobs.com.br, você vai baixar um pouquinho para baixo, vai encontrar lá o link Faça o seu cadastro, vai preencher os dados e gerar cupons promocionais, né, para participar aí no resgate, né, de promoções como o Double Cheese Bob's Refresh, a nova linha de bebidas que você vai sentir, né, o refrescamento dessa nova linha de bebidas, apenas R$ 22,90 no resgate dos cupons, né? Tem várias novidades, né? Tem o festival de cheddar e pepperoni também, né? Você está convidado para esse festival lá no Bob's Ponta Porã. Tem o chocolate todos, né? Você pode lá experimentar com mais chocolate, mais cremosidade, mais sabor, o chocolate todos do Bob's Ponta Porã. E no cardápio de sanduíches, né, além do cardápio de sobremesa, vai ter muita coisa, muitas delícias ali no Bob's Ponta Porã. Por exemplo, você vai ter o Double Cheddar Pepperoni, uma delícia, né? Que vem com 2 hambúrgueres suculentos, acompanhado de 3 fatias de pepperoni, Seara Gourmet e molho cremoso sabor cheddar, tudo isso, né? Lá no Bob's Ponta Porã. Também tem o Mega Cheddar Pepperoni, tem o Bob's Classic, o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo, o Chicken Cheddar Pepperoni, o Chicken Filé Júnior, o Baconzudo Chicken Crisp, tem também o Bob's Bacon de Responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob, o Cheddar Australiano, o Double Cheese, o Mega Double Cheese, o Chicken Filé, o Chicken Bacon de Responsa e o Crispy Bacon. Além de Bob's Costela, que é uma delícia. Mais delicioso ainda é o Bob's Costela, 2 queijos e bacon. Aí você encontra também o Chicken Crisp, Bob's Burger, o Bob's Cheddar, o Cheeseburger. Então tem várias delícias ali, né? Mais uma vez para você, o endereço do Sabor dos Encontros está ali nas avenidas Brasil e Presidente Vargas, bem na esquina, em frente à Igreja Matriz São José, né? Está ali o Bob's Ponta Porã, que veio para essa fronteira Brasil Paraguai para ficar, para fazer a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Fomos aí ao intervalo comercial, já voltamos aqui para falar que o relator da CPI do INSS fala sobre os bastidores, né, do maior cabo de guerra do Brasil, que é um verdadeiro raio-x. Ele fez aí um verdadeiro raio-x de um dos maiores e mais perversos escândalos da história do Brasil. E é sempre o PT, né? O dono dos escândalos, os autores do escândalo. O deputado federal Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI do INSS, ele faz uma revelação de todos os detalhes da investigação no Jornal da Cidade Online. Ele fez uma entrevista aí, né? E o Diogo Forjás é o jornalista apresentador. Com a coragem que muitos não tiveram, o parlamentar escancara o roubo bilionário dos aposentados. Um crime covarde contra pessoas fragilizadas que contribuíram a vida inteira para garantir o sustento na terceira idade. Conforme a investigação foi avançando, a gente foi vendo que revelações foram acontecendo e revelando aí, mostrando, né, a participação de figuras importantes. O governo Lula agiu para impedir o avanço da CPMI. Pela primeira vez, um jornalista vai se aprofundar nesse verdadeiro mar de lama, mostrando os bastidores da CPMI, do INSS e tudo que tentaram esconder. Então, você pode ver esse vídeo acessando aí o Jornal da Cidade Online. Tem lá toda a revelação, tem essa entrevista aí, né, exclusiva do Jornal da Cidade Online com o relator, né, da CPMI, o deputado federal Alfredo Gaspar. Ele é o relator da CPMI do INSS. E ele vai dizer, por exemplo, né, nessas revelações, uma operação abafa que tentou salvar o Lulinha, o filho do Lula. Tentaram de tudo. Assim como eles fizeram com a CPI do crime organizado, como o STF fez e o governo ajudou a salvar. Por enquanto, né? Por enquanto, porque o relatório final não foi aprovado. E essa aqui é demais, né? O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus a Rian Santana dos Santos, o MC Rian,
o MC Rian SP, né? Nesta quinta-feira, dia 23. A decisão do ministro Messoud Azulay Neto também beneficia outros 32 detidos na operação Narcofluxo da Polícia Federal. Entre os contemplados estão Marlon Brendo Coelho Couto da Silva, conhecido como MC Pose do Rodo, e Rafael Souza Oliveira, dono da página Choquei. O relator identificou irregularidades no decreto da prisão temporária emitido pela Quinta Vara Federal de Santos. A autoridade policial havia solicitado prisão temporária por 5 dias. O magistrado determinou que a medida deveria respeitar o prazo originalmente requerido pela polícia. E aí, né, foi lá e soltou todo mundo. A justiça foi lá e soltou todo mundo. Por um tempo, né, porque a justiça autorizou a prisão do MC Rian SP, Pose do Rodo e o dono da Choquei, né? A decisão atendeu um novo pedido da Polícia Federal. O que aconteceu? Para contar a história, né? A Justiça agora autorizou, né, nessa quinta-feira, dia 23, a prisão preventiva de MC Rian SP e MC Pose do Rodo e de outros investigados na Operação Narcofluxo. A decisão atendeu a um novo pedido da Polícia Federal e ocorreu horas depois de o Superior Tribunal de Justiça considerar habeas corpus aos suspeitos, né? E a Quinta Vara Federal de Santos também determinou a prisão de 36 pessoas. O grupo já havia sido detido durante a operação. E a Polícia Federal solicitou a conversão das prisões em preventivas, né, sob o argumento de que surgiram novos elementos ao longo da investigação. Segundo a corporação, há risco de continuidade das atividades ilícitas. Mas é claro que há, né? Está mais do que claro. E também existe a possibilidade de interferência na apuração, como destruição de provas ou alinhamento de versões entre os investigados. Antes da nova ordem de prisão, o ministro Messoud Azulay Neto, do STJ, havia determinado a soltura dos investigados, né? O relator considerou irregular a manutenção da prisão por 30 dias. Segundo ele, a própria Polícia Federal havia solicitado inicialmente prazo de 5 dias, já encerrado no momento da análise. E a decisão beneficiou nomes como o MC Pose do Rodo e os influenciadores Cris Dias e Rafael Souza Oliveira, responsável pela página Choquei. A investigação se baseia em provas reunidas em operações anteriores, como o Narcobet e Narcovela, deflagradas no ano de 2025. Os dados analisados vieram de arquivos armazenados em nuvem, vinculados ao contador Rodrigo de Paula Morgado, apontado como operador financeiro do grupo. A Polícia Federal cruzou extratos bancários, registros societários e comunicações para identificar uma estrutura voltada à lavagem do dinheiro. Segundo a investigação, o grupo atuava com divisão de funções, incluindo captação, movimentação e redistribuição de recursos. A Polícia Federal atribui a MC Rian SP o papel de liderança e principal beneficiário econômico em esquema que pode ter movimentado mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Os investigadores afirmam que o grupo usava empresas do setor de entretenimento para misturar receitas legais com valores ilícitos. A justiça autorizou o bloqueio de até 1 bilhão 630 milhões de reais em bens e ativos, incluindo criptomoedas. Durante a operação, agentes apreenderam dinheiro em espécie, veículos de luxo, joias e equipamentos eletrônicos. Portanto, se o STJ soltou, fez uma festa aí, né? Todo mundo na rua, né? Após 5 dias de prisão do escândalo bilionário envolvendo famosos, novamente, né, a justiça autorizou a prisão preventiva de MC Rian, MC, né? Que fala, né? Rian SP e MC Pose do Rodo, né? E depois, horas depois, de um Superior Tribunal de Justiça conceder habeas corpus aos suspeitos, né? A Quinta Vara Federal de Santos, que determinou a prisão de mais 36 pessoas, né, de um grupo que já havia sido detido durante a operação da Polícia Federal. Isso aí. Problema corrigido, né? Porque o STJ queria soltar e a Justiça Federal de Santos falou, não, negativo, a Polícia Federal está pedindo. Eles podem comprometer as investigações, podem atrapalhar as investigações, tem que permanecer preso. Então, preso preventivamente por mais 30 dias. Em um novo... Isso aqui tá legal, né? O ministro Gilmar Mendes. Você sabe que ministros não podem nem dar entrevista, né? E os atuais ministros, eles adoram aparecer, né? Como gostam de aparecer.
E em um novo round, né, no embate público que trava com Romeu Zema, o ministro Gilmar Mendes, sem argumentos consistentes, tentou partir para a galhofa, ironizando o jeito mineiro de o ex-governador falar. Olha o que disse o ministro Gilmar Mendes, numa arrogância, né? Como se ele fosse um inteligente, esse megalomaníaco, né? Tem um livro dele, rapaz, que ele fala que ele é a diferença, né, da justiça e do STF, né? A justiça brasileira antes e depois do Gilmar, só para você ter uma ideia de um dos capítulos desse livro aí. Então, abre aspas para o Gilmar Mendes. Ele fala um dialeto próximo do português. Muitas vezes a gente não entende, disse o decano do STF. A resposta veio fulminante. Zema, abre aspas para o Zema. Sabe por que você não entende o que eu falo, Gilmar Mendes? É que o linguajar de brasileiro simples como eu é diferente do português snob dos intocáveis de Brasília. O problema não é você entender as minhas palavras. O problema é os brasileiros não entenderem os seus atos. É você recorrer ao autoritarismo para calar os que criticam o comportamento de ministros do Supremo. É você e os seus colegas terem perdido a noção do que separa o público do privado, o certo do errado. É isso que o que os brasileiros simples como eu não conseguem entender. É isso que nós não vamos mais aceitar. E ganhou muitas críticas, né? E esse vídeo do Zema de resposta viralizou, tá? É na rede toda aí, né? E ele se mostrou totalmente arrogante, né? Arrogante, arrogância suprema. O deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, ele fez críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, acusando-o de declarações ofensivas envolvendo o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, e o mais novo, que é o mais novo algoz, né, do magistrado. A manifestação ocorreu após comentários do magistrado sobre uma animação satírica divulgada por Zema. Ou seja, ele foi xenófobo, né? Ele fez ataque xenofóbico e homofóbico também contra o seu mais novo algoz. E em publicação na rede social X, o Van Hatten afirmou o seguinte: depois de xenofobia contra os mineiros, agora homofobia. Gilmar Mendes não está bem. E é bom que exponha exatamente quem ele é e o que ele representa nesses ataques baixos contra Zema. Zema está incomodando os intocáveis. As declarações do deputado vieram na esteira de uma entrevista em que Gilmar Mendes comentou o conteúdo humorístico produzido por Zema. Ao abordar os limites da sátira envolvendo figuras públicas, o ministro afirmou o seguinte: de fato, nós rimos, achamos engraçados. Agora, se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que nós começamos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? E se fizermos ele roubando dinheiro do Estado, será que não é ofensivo? E é correto brincar com isso? Homens públicos podem fazer isso? Só essa questão. É só isso. É isso que precisa ser avaliado, disse o ministro. Em outra ocasião, o ministro também comentou, né, a forma de expressão de Zema, dizendo que o ex-governador utiliza uma língua próxima do português, o que gerou novas reações no meio político. E o Van Hatten, né, o Marcel Van Hatten, ele que também é pré-candidato ao Senado do Rio Grande do Sul, mas ainda não decidiu se vem novamente a deputado federal ou ao Senado, né? Mas ele falou da situação aí, né? E é fato, né? Eles podem tudo, eles podem fazer ataque xenofóbico, eles podem fazer ataque homofóbico, eles podem tudo, né? Enquanto que os que são considerados inimigos do sistema, que não fizeram nada, tipo a Débora, que foi lá e escreveu com batom, né, perdeu mané, frase dita por um ex-ministro do STF, após as eleições vencidas suspeitamente, né, por Lula em 2022, pegou 14 anos de prisão. 14 anos de prisão, né? E fora outros, né, que nada fizeram. Nada fizeram. Se muito cometeram atos de vandalismo e pegaram 14, 15, 17 anos de prisão. É coisa que, né, eles, principalmente esses ministros aí, né, o Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, hoje Cristiano Zanin, hoje o Flávio Dino, Edson Fachin também, né, que hoje é o presidente do STF também, né, eles podem falar a baboseira que quiserem, né, fazer os ataques que quiserem. Agora,
Se for de direita, esquece que não pode fazer não, porque são considerados inimigos do sistema. Bom, vamos lá com mais parceiros comerciais. Vamos falar da Soloforte, né? Que a Soloforte ela que é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, né? Que tem o foco no manejo para alta produtividade das lavouras, né? Então ela tem seus quadros profissionais experientes, né? Dedicados e que ajudam muito, né? O produtor rural em Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro e toda a região de fronteira. E a Soloforte, né, com seus profissionais, trabalha sempre colaborando estreitamente com produtores rurais, utilizando aí decisões fundamentadas em dados, né, para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos, né? Então, isso é muito bom para o produtor rural. E, claro, né, segurança também das operações agrícolas, sempre muito bem pensada pela Soloforte. E a equipe, as equipes da Soloforte estão constantemente presentes no campo, garantindo um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. Isso também é muito importante para o produtor. Claro, e a segurança, como eu disse, a segurança no trabalho, né? A Soloforte implementa práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e minimizam os riscos e protegem os investimentos dos clientes. Os clientes Soloforte. E sempre, né, a Soloforte vai estar utilizando as tecnologias mais avançadas possíveis, práticas inovadoras, né, para maximizar a produtividade das lavouras e garantir assim colheitas abundantes e de altíssima qualidade. E a Soloforte trabalhando ao lado do pequeno e grande produtor rural aqui em Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro e toda a região de fronteira. Você viu aí, né, a Soloforte. Vamos falar agora do Zema. Já estávamos falando, né, dessa situação do Zema. E o Zema, ele disse que o STF está podre, né? O Romeu Zema, ele criticou o Supremo Tribunal Federal durante a coletiva de imprensa na Câmara ontem, afirmando que a corte está podre. A fala ocorreu em apoio à ofensiva da oposição, que inclui o pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes. Segundo o Zema, o Supremo como está podre, né? Foi para o Supremo o advogado presidente do Luiz Inácio Lula da Silva, o advogado do partido do presidente e o ministro nomeado pelo presidente. Desse jeito só faltou colocar o filho e o neto, né, no STF. Foi o que o Zema disse, né? Ao criticar o atual sistema de indicação da corte, o ex-governador afirmou que não levou um parente para o executivo mineiro durante seus 7 anos de gestão. Então dá para fazer o certo, disse o Zema. Ele disse que ficou 7 anos como governador, sem um escândalo, sem corrupção, com total transparência. Já foi mostrado que dá para fazer certo, e é disso que o Brasil precisa, porque o brasileiro está cansado. É Brasília vivendo na riqueza e o brasileiro vivendo na pobreza. São esses políticos, esses intocáveis vivendo no luxo e o brasileiro vivendo no lixo. O governador também vinculou suas críticas ao escândalo envolvendo o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, apontando a proximidade entre autoridades e o empresário investigado. Entre autoridades e ministro do STF, né? Estamos vendo as mais altas autoridades do Brasil próximas desse senhor, o Vorcaro, que pode ser considerado talvez o maior criminoso da história do país. E aí abre aspas para o Zema: eu que sou mineiro, como esse criminoso, nunca tive contato. E gente aqui do mais alto nível da República próxima desse senhor, isso é muito preocupante para o país. Além do apoio ao impeachment de ministros, Zema detalhou propostas defendidas pelo Partido Novo para reformar o funcionamento do judiciário. Entre as medidas estão, por exemplo, o fim da dependência do presidente do Senado, né? A maioria do Senado deveria ser suficiente para abrir inquéritos ou pedido de impeachment de ministros do STF. A maioria do Senado é suficiente para abrir qualquer inquérito, não ficar dependendo do presidente omisso de rabo preso. Isso é um fato, é verdade. Idade mínima para nomeação: só nomear para o Supremo quem tiver 60 anos ou mais e que já tenha atingido maturidade e estabilidade. Também ele defende o fim das decisões monocráticas, né, que é acabar com as decisões individuais dos ministros que podem anular votos e decisões do parlamento. Ele disse que pretende e quer acabar com as decisões monocráticas. Os parlamentares votam, uma canetada do Supremo e está tudo desfeito. Outra situação, ele falou em processo de nomeação
ampliado, que é a indicação de ministros para o STF, que ela não deve ser exclusiva do presidente da República, devendo envolver outras instituições como o STJ, a PGR e a OAB para garantir maior impessoalidade e competência. Processos de investigação céleres, ele também defende. Criar mecanismos para investigações rápidas de má conduta de ministros, evitando que casos sejam engavetados. Né? Então, o Zema está aí numa briga, o Gilmar Mendes está dando palanque para ele e ele está aproveitando. É isso mesmo. Mas ele está dando um banho, né, no ministro Gilmar Mendes em argumentos e o ministro aceitando a provocação. Ele disse que, o ministro Gilmar Mendes, ele mesmo disse esses dias, né, que ele gosta de aceitar provocação, né? Que ele gosta de desafios, né? Gosta de ser desafiado. Ele está sendo desafiado pelo Zema e está levando porrada de todo lado, né? Se ele gosta de ser desafiado, ele não sabe enfrentar o desafio. Normas aprovadas entre 2023 e 2025 acrescentaram 146 bilhões e 900 milhões de reais por ano ao chamado Custo Brasil, segundo o estudo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Foram avaliados 45 atos normativos, entre leis, decretos, portarias, resoluções e medidas provisórias nas áreas trabalhista, tributária, ambiental e de energia. A análise considerou os efeitos positivos e negativos de cada dispositivo para calcular o impacto líquido nas mudanças. De acordo com o economista-chefe da entidade, João Gabriel Pio, o saldo resulta de um aumento potencial de custos de 290 bilhões e 700 milhões de reais e de uma redução estimada em 143 bilhões e 700 milhões de reais. Em energia, por exemplo, houve efeito positivo do novo marco do setor elétrico, mas a lei das eólicas offshore acabou elevando os custos. E o levantamento publicado pelo jornal O Estado de São Paulo indica que o país continua ampliando o Custo Brasil, definido como a despesa adicional enfrentada pelas empresas para produzir em comparação com a média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Na prática, são entraves que dificultam investimentos, contratação, exportação e competitividade industrial. O estudo segue metodologia desenvolvida em 2021 pelo Movimento Brasil Competitivo, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e a Fundação Getúlio Vargas, que estimou o Custo Brasil em 1 trilhão e 700 bilhões de reais anuais, né? Equivalente a 19,5% do Produto Interno Bruto, o PIB. O impacto das normas mais recentes pode ser somado a esse valor, embora ainda faltem dados de 2022 para uma atualização completa, né? Seguindo os 12 eixos temáticos de competitividade empresarial, apenas 2 registraram queda líquida entre 2023 e 2025. A maior redução ocorreu nos custos para financiar negócios, com recuo de 20 bilhões de reais. Também houve diminuição de 7 bilhões e 900 mil reais nos custos para dispor de infraestrutura impulsionada por investimentos ligados ao novo PAC e ao programa Nova Indústria Brasil. Por outro lado, os maiores aumentos foram registrados no ambiente jurídico regulatório, 80 bilhões e 500 milhões de reais, nos custos para empregar capital humano, 36 bilhões e 900 mil, para honrar tributos, 28 bilhões e 900 mil, e para acessar insumos básicos, 21 bilhões de reais. Segundo o PIO, o crescimento está associado a mudanças tributárias e regulatórias, incluindo a nova regra de tributação das subvenções, que passou a elevar os custos dos investimentos. E fatos estranhos podem acontecer quando tem figuras perigosas, presas, né? E que são arquivos vivos, né? Arquivos vivos. Vorcaro é um deles. E aí aconteceu um negócio estranho, né? Daniel Vorcaro foi encaminhado na tarde de hoje, desta quinta-feira, dia 23 de abril, ao Hospital DF Star, na capital federal, para a realização de exames médicos. A chegada ocorreu por volta de 14 horas e a saída foi registrada logo depois, 1 hora depois, né? O deslocamento foi autorizado após um episódio ocorrido ontem, quando Vorcaro apresentou mal-estar enquanto estava detido preventivamente na Superintendência da Polícia Federal. De acordo com informações divulgadas, ele precisou de atendimento médico após apresentar quadro de hematúria, presença de sangue na urina, o que motivou a avaliação clínica. O atendimento foi conduzido por um médico particular vinculado à Redor, grupo hospitalar ao qual pertence o Hospital DF Star. Diante da situação, a equipe de defesa do banqueiro recorreu ao Supremo Tribunal Federal solicitando autorização para que ele pudesse deixar temporariamente a cela a fim de realizar os exames necessários em ambiente hospitalar adequado.
O pedido foi acatado pelo ministro André Mendonça, conforme já havia sido antecipado pela coluna da jornalista Manuela Alcântara. A operação de transporte entre a unidade da Polícia Federal e o hospital foi realizada pela própria Polícia Federal, seguindo os protocolos de segurança previstos para esse tipo de deslocamento. E aí fala-se em envenenamento, suspeita de envenenamento, né, que às vezes as autoridades não querem dar o braço a torcer, que esteja acontecendo, né? Mas é um arquivo vivo e a queima de arquivo pode existir, né? Ele vai derrubar muito, ele tem poder de derrubar a República nesse momento. A questão não é tão simples assim, né? Então é preciso tomar muito cuidado com o que acontece com uma figura tão importante do mundo do crime que pode derrubar autoridades importantes do jurídico, né? Falando de justiça, do judiciário brasileiro, que vamos falar de STF, com alguns ministros envolvidos aí, né? E também políticos. Então pode derrubar muita gente. Então é um prisioneiro hoje que tem que ter toda a proteção do Estado. E há todo o interesse do sistema em apagar provas, né? Ou evitar que fale. Embora já tenha feito alguma das declarações das delações premiadas, né? Ele ainda tem muita coisa para falar. Ali o passarinho vai cantar ainda mais do que já cantou. E pode derrubar, sim, mais de meia república. É um presidiário, é um prisioneiro que tem que ter muita vigilância, porque o pessoal apaga, né? Olha aí o caso do Sicário, né? Houve um laudo apresentado pela Polícia Federal de que houve suicídio e se suicidou. Agora o Sicário, né? Tá todo mundo achando estranho também. Então, são figuras prisioneiros e que precisa ter uma atenção maior aí por parte das autoridades, por parte do STF, do André Mendonça, porque a coisa vai derrubar muita gente. Então, há interesse de muitos, né, em calar essas pessoas, esses prisioneiros. Futuras Soluções Agrícolas, né, que está atuando já em Ponta Porã há 12 anos, começou aqui em 2014, primeiramente em Ponta Porã, e depois cruzou os limites aí, né, do município, foi atender os municípios aqui da região de fronteira. Hoje já atende a maioria dos municípios do estado do Mato Grosso do Sul e alguns municípios aí dos estados aqui da região centro-oeste brasileiro, né, aqui da parte centro-oeste do Brasil. Depois, mesmo caminho foi feito em Pedro Juan Cavalheiro, se instalou em Pedro Juan Cavalheiro, na capital do departamento de Amambai, depois foi para os outros municípios, e hoje já está em alguns outros departamentos, né, como Concepción, Chaco Paraguaio, enfim, né, a Futuras Soluções Agrícolas já sendo essencial para o agronegócio do Paraguai, da República do Paraguai e também da República Federativa do Brasil. E é claro, né, sempre o objetivo de trabalhar ao lado do homem do campo, trabalha também com venda de imóveis urbanos e rurais, né, para aquelas pessoas que estão no campo, querem ir para a cidade, estão na cidade, querem ir para o campo, né, a Futura tem lá bons imóveis para vocês. E é o distribuidor, né, da Eurofilt para o Mato Grosso do Sul. Eurofilt, que é uma empresa especializada em fábrica de filtros para diesel de alta precisão, presente em mais de 12 países. E aqui em Ponta Poranense, Futuras Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial para o Mato Grosso do Sul. Bom, falando isso, é claro que se o objetivo, né, da Futuras Soluções Agrícolas sempre foi estar ao lado do homem do campo, levando as melhores soluções, né? Por isso, ela vai ter em seu pátio aí, né, um vasto, né, depósito de maquinários e implementos agrícolas, né? Tem de tudo que você precisar lá, né? Então, a Futuras Soluções Agrícolas tem como objetivo melhorar a vida do produtor rural, tornar um parceiro de fato, né, para que o produtor rural possa obter ganhos, né, a partir dessa parceria aí com a Futuras Soluções Agrícolas, que fica localizado ali na rua Lindo Amaral Cardinal, no bairro Júlia Cardinal, bem ao lado, né, da rodovia BR
4613. E também está presente em Pedro Juan Cavalheiro, no quilômetro 8 da belíssima Ruta Quinta, a Futura Soluções Agrícolas, ao lado do produtor rural. Quem também está conosco é a Baturité Conveniências, ali na rua Baltazar Saldanha. É o nosso amigo Carlinhos Dalzac, que está sempre por ali, atendendo bem o povo, né? Eu estive por lá na semana passada. E ali um ambiente bem familiar, um ambiente gostoso. Você pode levar amigos, familiares, né? Para uma resenha logo após o serviço. Enfim, é muito, muito legal, né? E né, tem cerveja gelada, tem vinho bom, tem uísque bom, tem vodka, conhaque, aquela cachaça de Minas, dose única, seladinha, né? E que você, com certeza, quem gosta de cachaça, chega a ficar com água na boca, né? Com a cachaça mineira, porque as cachaças de Minas Gerais são uma das melhores do Brasil, e lá você vai encontrar. Para aquelas pessoas que não gostam da bebida alcoólica, não podem ter bebida alcoólica, para criançada, né? Tem doces e salgados, além de muitos e muitos sucos e refrigerantes ali, né? Então você vai ter de tudo por ali. E aquelas pessoas que não gostam de enfrentar as filas dos grandes supermercados, ali na Baturité Conveniência é o lugar certo, porque você vai evitar as filas dos grandes supermercados e vai achar lá na Baturité tudo o que você precisa. Bom, vamos lá falar de mais anunciantes, né? E agora vamos à parte esportiva, né, do nosso canal Fatos, Informações e Opiniões, falar de Copa do Brasil, que a Copa do Brasil é o que nós temos para este meio de semana. Aliás, hoje fecha, né, a primeira rodada aí da quinta fase da Copa do Brasil. Na terça-feira o Botafogo venceu a Chapecoense por 1-0, São Paulo ganhou do Juventude por 1-0, o Grêmio ganhou do Confiança por 2-0, o Barra foi derrotado pelo Corinthians por 1-0 e o Paysandu foi derrotado pelo Vasco da Gama por 2-0. Ontem nós tivemos o Bahia perdendo em casa para o Remo por 3-1. Aliás, o Bahia esses dias tomou de 4-1 do Remo também, né, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. E agora perdeu pelo jogo de ida na quinta fase da Copa do Brasil. O Goiás empatou com o Cruzeiro em 2-2 com um golaço no final do Cruzeiro. O Santos empatou em 0-0 com o Curitiba em casa. O Santos não está nada bem no campeonato, na Copa do Brasil, e é um resultado ruim, né? O Fortaleza ganhou do CRB por 2-1. Ontem nós tivemos ainda o Atlético em casa, sendo derrotado pelo Internacional por 2-1. Bragantino e Mirassol empataram em 1-1 e o Flamengo ganhou do Vitória por 2-1 com muita reclamação de arbitragem do time do Vitória. Hoje nós temos Atlético Mineiro e Ceará, Palmeiras e Jacuipense, e Atlético Paranaense e Atlético Goianense e Operário de Ponta Grossa, né, no Paraná, contra o Fluminense. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se assim Deus nos permitir.